Bom, vamos estudar a legislação do SUS, política de saúde no Brasil, o Sistema Único de Saúde, uma realidade em construção. É extraído aí do livro do Paulo Roberto Coelho Wilker. O que é saúde? Segundo a OMS, a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. E saúde pública, o que é? Saúde pública ou saúde coletiva são ações desenvolvidas por diferentes esferas de poder com o objetivo de evitar ou minimizar o desequilíbrio da natureza biológica e psicossocial das populações. Aí é num contexto mundo, não é num contexto Brasil, por isso essa foto não é de nenhuma criança brasileira, são crianças etíopes na década de 80. O cidadão e a saúde. Em qualquer sistema de saúde, toda política ou programa tem que ter como sujeito o cidadão. Na realidade, o que verificamos é que muitos formuladores de política veem o cidadão como objeto de sua ação e não como sujeito. A diferença entre o objeto e o sujeito é que o sujeito ele toma parte na tomada de decisões com relação à sua própria saúde. O objeto não. Se você trata um paciente como objeto, por exemplo, num procedimento cirúrgico, você jamais faria ele assinar um termo de responsabilidade. Você tomaria toda a responsabilidade para você, sendo você o profissional de saúde. Você tem que compartilhar essa responsabilidade com o seu paciente. O seu paciente, portanto, ele tem que estar bem esclarecido sobre o que vai acontecer com ele, o procedimento que vai acontecer com ele. E é livre a tomada de decisão dele, inclusive a negativa. Ele pode se recusar um procedimento cirúrgico, por exemplo. Tá? Não se pode persuadir esse paciente. Se deve orientá-lo e tentar convencê-lo. Jamais persuadi-lo ou obrigá-lo. Suas ações que visam assegurar o direito social ao acesso à saúde pelas populações através de sistemas que objetivem a melhoria contínua das condições da assistência à saúde sob todas as suas formas. Para tanto, deve-se delinear, elaborar e implementar um sistema de saúde que seja adequado ao contexto, no meio ambiente em que se encontram as populações a serem atingidas. Interessante que fala populações, né? Ele leva em conta que o Brasil, aqui já estamos falando de Brasil, o Brasil é um país com dimensões continentais, então existem várias populações, portanto várias realidades em cada região do Brasil. Sistema Único de Saúde, os aspectos. É um sistema organizacional. É tão organizacional que tem as leis, né? Leis orgânicas, a 8.080 e a 8.142. Ele deve ser universal e gratuito. Universal significa para todos. Gratuito, você não paga nada mais do que já é pago em impostos, né? Então, não é todo país que tem um sistema único de saúde com essa configuração. Existem países até bem industrializados onde não há esse tipo de coisa. Deve ser integral, ou seja, na íntegra. Todos os fatores relacionados à saúde devem ser atendidos pelo SUS. Deve ser descentralizado, ou seja, todas as esferas de governo, federal, estadual e municipal, elas têm a tomada de decisões nas suas mãos. Tá? O municipal não é dependente totalmente do estadual para a tomada de decisões, nem o estadual dependente da esfera federal, que é o Ministério da Saúde. Tá? As secretarias de saúde elas têm autonomia para tomar de decisões, por isso é descentralizado. Isso acontece desde o nascimento do SUS, em 1988, com a abertura política do Brasil. Em 1990, pode-se dizer que ele ganhou maturidade com as leis orgânicas da saúde, a 8.080 e 8.142. Deve ser
nacional, ou seja, em todo o território nacional, para todos os cidadãos nativos do Brasil. Deve ser eficiente e eficaz. Só voltando ao tópico anterior, todos os cidadãos nativos, correto, mas também nacionais, todos os cidadãos nacionais. Vai ter gente aí que não vai ser nativo, ou seja, não nasceu no Brasil, mas pode se nacionalizar vindo de outra parte do mundo para o Brasil. Então, todos os nacionais do Brasil têm direito ao SUS. Então, já que eu explanei um pouquinho melhor aquele tópico nacional ali, deve ser eficaz. O que é eficaz? Traz bons resultados. E eficiente não é um sinônimo? Acredito que não. Eficiente é do ponto de vista operacional e eficaz do ponto de vista já conclusivo. Deve ser democrático? Sim. Desde 1988 houve a abertura política do Brasil com a Constituição. Então deve ter a participação do povo. Deve ser equânime. Equânime é uma palavra que não está muito no dia a dia do povo brasileiro. Significa que deve tratar a todos com igualdade. Independente de religião, raça, cultura, etnia, tratar a todos com igualdade. E as legislações básicas, né, a gente já vinha falando aqui, você já deve ter ouvido, deve ter feito a associação aí. As legislações que a gente vai estudar: Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica 8.080, a Lei Orgânica 8.142, ambas feitas no ano de 1990, as normas operacionais básicas, as NOBs 91, 93 e 96, as normas de assistência à saúde, NOAS-SUS 2001 e NOAS-SUS 2003. Para esse primeiro momento, a gente vai estudar aí a Constituição 1988 nos artigos 196 e 198. O artigo 196 diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. É um texto muito bonito à nossa esquerda, mas à nossa direita tem imagens aí de pobreza extrema, não tão bonitas assim. Isso por quê? Porque a realidade, né, em algumas regiões do nosso Brasil é bem diferente do que está no texto. O Sistema Único de Saúde é uma realidade em construção. Essa água parada, esse lixo acumulado, essas palafitas, né? E na outra imagem ali, barracos numa favela. Realidades tanto, por exemplo, no Sudeste, no Rio de Janeiro, aqui tem muita favela. São mais de 700 favelas só na cidade do Rio de Janeiro. E ali parece ser na região norte, lá, região amazônica, ali, Pará, Amazônia, né? Rondônia. Política de saúde. No artigo 198 da Constituição, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. 1. Descentralização com direção única em cada esfera de governo. Descentralização novamente aparece aí. A descentralização significa que a esfera municipal, através das secretarias municipais de saúde, ela é livre para a tomada de decisões, porque está mais perto daquela população, já que saúde, né, tem a ver com vida e tem as situações de urgência e emergência. A esfera de governo que está mais próximo daquela população tem a melhor competência para a tomada de decisões. A gente não vai esperar que isso venha uma ordem lá de Brasília para uma tomada de decisões de emergência no município. E a estadual também, ela tem também o poder de decisão. Ela não é dependente de Brasília, né, do Ministério da Saúde. Ela tem a sua autonomia com relação à tomada de decisões. Mesmo recebendo verba do governo federal, essas duas órbitas aí,
estadual e municipal, elas têm autonomia para tomada de decisões. Elas podem ser, sim, orientadas pelo ministro da Saúde, mas nunca obrigadas a fazer alguma coisa. Até porque o ministro está bem longe da realidade dessas pessoas. Então, os gestores que estão mais próximos dessas populações é que os que têm maiores competências para ajudar. Então, depois de 1988, foi reconhecida essa realidade. O 2, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas. Aí, vocês observem a foto ao lado, são cirurgiões usando os EPIs, né, equipamento de proteção individual. Hoje, com a informação que nós temos da pandemia de Covid-19, a maioria da população está usando esses EPIs nas ruas. Inclusive, tem um decreto aí do estado do Rio de Janeiro que transformou numa regra legislativa usar o EPI, a máscara, nas ruas, né? E aí tem 3 pontos, né? Já pontuei com a informação, já pontuei aí com o uso do EPI, e uma outra coisa que eu quero pontuar é a vacina. A vacina também é uma atividade preventiva. Com relação ao Covid-19 não temos ainda, mas tem outras vacinas aí que elas imunizam contra as doenças já conhecidas há algum tempo. A participação da comunidade. Por quê? Porque depois de 1988 houve a abertura política do Brasil e nós somos uma democracia. Portanto, deve haver a participação da comunidade no SUS. Lei Orgânica, a 8.080, no seu artigo 2º, ela trata das disposições gerais. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. E aí tem essa criança aí estudando, né? O que tem a ver com saúde? Tudo a ver, né? Por quê? Porque saúde não é só o cara lá na internação na UTI. A pessoa estudando, né? Ela está aí no pilar central de uma sociedade justa. Com uma boa educação, a pessoa vai ter acesso a um bom sistema de saúde. É o que se espera. No artigo 3º, a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, dentre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, o transporte, o lazer e o acesso a bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população indicam a organização social e a economia do país. Então, uma sociedade é forte quando ela tem força de trabalho, né? Quando ela tem cidadãos saudáveis. A saúde dos cidadãos, ela é um índice de que a sociedade é justa. E, da mesma forma, a saúde dos cidadãos é um índice de que a economia de um país é forte. Esse país ele precisa de força de trabalho. Os seus cidadãos têm que estar com boa saúde para isso. Eles não podem estar doentes, sem força para o trabalho. Então, se tiver uma grande mortandade em um país, certamente isso vai incidir na economia desse país. Ele não vai ter uma economia forte com cidadãos doentes, né? Um grande número de cidadãos doentes. Disposição preliminar, Lei 8.080. No artigo 4º, o conjunto de ações de serviços prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público constitui o Sistema Único de Saúde. Então ele está falando mais uma vez que tem as administrações, as municipais, através das secretarias municipais de saúde, as estaduais, através das secretarias estaduais de saúde, e a federal, através do Ministério da Saúde. Ali é o cartãozinho do SUS para você ser bem atendido na recepção lá de um hospital público. Mas você também é bem atendido se chegar lá com seu documento de identidade. Você não pode chegar lá sem nenhum documento, tá? Porque eles até vão atender a nível de emergência. Fora disso, não vai ter um atendimento. Capítulo 1 dos objetivos e atribuições é o que a gente está estudando aí, né?
A 8.080, de 1990, no seu artigo 5º, são objetivos do SUS: 1. A identificação e divulgação dos fatores concomitantes e determinantes da saúde, ou seja, ela tem que fazer notificação dos casos de doenças e de seus agravos, e essa notificação ela é mandada até para a Organização Mundial de Saúde. Não pode ter subnotificação aqui. O 2. A formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social a observância do parágrafo 1º do artigo 2º desta lei. O parágrafo 1º diz, no artigo 2º, que é o dever do Estado de garantir saúde, consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. E esse parágrafo 1º do artigo 2º da 8.080, ele está amparado pelo artigo 196 da Constituição, que diz assim: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para uma promoção, proteção e recuperação. Então o texto mudou um pouquinho, mas dá para perceber que há um amparo, né? A 8.080 é amparada pela Constituição, o que dá validade a essa lei, tornando difícil derrubar essa lei. A assistência às pessoas por intermédio de ações e promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. E nós já falamos sobre isso, né?